Saudações, amigos! A Eu Quis Dizer apresentará uma seleção empolgante, esclarecedora e cativante de notáveis descobertas desenterradas pelos estudiosos da arqueologia, que deveriam permanecer ocultas aos olhos de todos. Apesar da infinidade de artefatos impressionantes encontrados pelos arqueólogos a cada ano, nosso planeta ainda reserva diversos segredos surpreendentes. Por vezes, os pesquisadores se deparam com aquilo que procuram há tempos, enquanto outras vezes as descobertas ocorrem de forma acidental. Sob as areias do Egito pode se esconder um enigmático sarcófago, uma sepultura incomum pode ser encontrada por acaso na Inglaterra, e a França pode fornecer respostas acerca da arte antiga. Neste episódio envolvente e emocionante, você terá a oportunidade de conhecer como os arqueólogos encontraram algo que jamais deveria ser revelado. Nesta edição também reunimos os fatos mais extraordinários, notáveis, surpreendentes e comuns, interessantes e esclarecedores sobre as descobertas arqueológicas que provavelmente desconhecia, desde o enigmático sarcófago negro até os impressionantes artefatos vikings. Em 2009, durante um levantamento arqueológico realizado antes da construção de uma estrada perto da cidade de Weymouth, na costa sul da Inglaterra, foi encontrada uma sepultura viking. Neste lugar, o buraco revelou restos mortais estranhos. Cerca de 50 corpos foram descobertos, todos decapitados e enterrados separadamente, mas no mesmo local, o que é incomum. Os arqueólogos não encontraram vestígios de roupas, sugerindo que as pessoas foram enterradas nuas. Durante as escavações, o arqueólogo David logo percebeu que os restos mortais pertenciam a jovens e pessoas fortes, provavelmente envolvidas em guerras clássicas. Os restos mostravam sinais de espadas e machados atingindo pescoços e cabeças. Através de análise de radiocarbono, determinou-se que as guerras ocorreram entre 950 e 1025 anos atrás. Os cientistas sugeriram que os restos mortais pertenciam aos vikings, que eram os oponentes dos anglo-saxões. A explicação para isso é o fato de que os restos mortais de suas vítimas foram enterrados, indicando que os vikings teriam deixado o local da batalha, mas os anglo-saxões tomaram a decisão sobre o funeral. Em fevereiro de 2018, algo relacionado aos vikings foi encontrado no sudeste da Noruega, chamado de Gales. A descoberta revelou o enterro do navio viking, de tamanho considerável. O local foi nomeado em homenagem ao navio encontrado, que buscava partes do rebanho. As partes do navio foram descobertas por acaso em terras agrícolas. Graças ao uso de levantamento de radar GPR, os arqueólogos descobriram que o comprimento do casco do navio era de quase 20 metros, com a largura de 5 metros e estavam em uma profundidade de 50 centímetros. Estimou-se que o Drakkar, como é chamado o navio de madeira viking, tinha sido construído entre 750 e 800 d.C. Os arqueólogos observaram que o navio descoberto não estava sendo usado como meio de transporte, mas fazia parte de um cemitério e era um símbolo de glória dos vikings. As escavações preliminares ao redor do navio revelaram que ele estava se deteriorando rapidamente sob uma camada de solo. Em 2020, os cientistas iniciaram a escavação do enterro do navio, e em dezembro de 2021, os arqueólogos noruegueses relataram que as escavações foram concluídas no total. Havia aproximadamente 8.000 fragmentos disponíveis para os cientistas, além dos restos descobertos pelos arqueólogos. Entre os restos estavam pedaços de ferro, decorações de cobres em 2 eixos, ossos humanos cremados, cerca de 1.700 restos de animais e pregos de navio. Esses pregos permitiram o estudo do desenho da água. Um achado notável foi um grande buraco de contas de âmbar, possivelmente ligado a roupas importantes. Além dos artefatos vikings e outros objetos encontrados, os arqueólogos também descobriram um vampiro veneziano e uma tigela intrigante que ainda confunde os cientistas. A existência do vampiro veneziano foi comprovada através desses achados arqueológicos, o que sustenta essa ideia. Já sabemos o que é quarentena e isolamento, não apenas por boatos, mas também através de registros medievais na Europa, onde a praga estava se espalhando. As pessoas também desejavam se proteger de doenças. Por exemplo, os habitantes de Veneza criaram uma área isolada na Ilha da Enfermaria para lidar com doenças. Essa área serviu como zona de quarentena e hospital para pessoas infectadas. No entanto, o espaço da ilha não era o suficiente, então as autoridades adaptaram outro bazar da ilha para acomodar mais pessoas. Infelizmente, muitas pessoas morreram de doenças e foram enterradas em valas comuns. As sepulturas mais antigas eram longas trincheiras retangulares, onde os corpos eram colocados em sequência. Nas sepulturas mais recentes, não havia mais corpos lá, pois eles foram removidos em 2006 e 2007. Mais tarde,
foram realizadas escavações arqueológicas nos locais das sepulturas em massa. Os arqueólogos descobriram algo misterioso, um crânio com um tijolo colocado em sua mandíbula. De acordo com fontes escritas da época, acredita-se que esse tijolo tenha sido colocado para desarmar um suposto sugador de sangue. De acordo com a crença sobre os vampiros, o crânio pertencia a uma mulher de 61 e 71 anos de idade, que era europeia e não diferente dos habitantes nativos da Veneza. Em relação à fonte Magna, ela foi encontrada em 1958 por agricultores locais perto do lago Titicaca, na fronteira entre Bolívia e o Peru. Inicialmente o objeto, um grande vaso de cerâmica com textos e desenhos, não chamou muita atenção, sendo utilizado pela família como uma tigela comum. Somente em 1960, o arqueólogo boliviano Max Português Samuro comprou o achado e o nomeou de Fonte Magna. A tigela possui inscrições bilíngues semelhantes à escrita cuneiforme, o que despertou o interesse dos pesquisadores em decifrar seu significado. A Caverna de Lascaux, localizada na França, é um monumento único de arte primitiva preservada por milênios. A caverna foi descoberta em 1940 por 4 adolescentes que moravam nas proximidades. Ela continha uma grande quantidade de pinturas rupestres, retratando animais, símbolos e paisagens com incrível realismo. As pinturas têm uma estimativa de idade de 15 a 18 mil anos e foram acompanhadas por ferramentas, decorações e utensílios utilizados pelos antigos habitantes. Há cerca de 30 anos, um grupo de turistas encontrou uma múmia congelada nos Alpes, conhecida como o Homem de Gelo. Análises de radiocarbono revelaram que a múmia tinha aproximadamente 5.300 anos. Pertencia a um homem de cerca de 45 a 46 anos de idade. Estudos posteriores revelaram tatuagens em seu corpo. Indicaram que ele morreu devido a uma flecha disparada em seu ombro esquerdo, que atingiu sua espinha. Essas descobertas causaram uma grande surpresa e interesse entre os pesquisadores. Gostaria de saber o que achou do vídeo? Deixe seu like e comente ideias, que iremos dar os créditos nos próximos vídeos. Separamos esses conteúdos para você assistir. Se você for novo por aqui, lhe convido a se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais!